Olá, meus amores, bom dia. Agora a gente vai iniciar a correção da atividade de sala, que foi disponibilizada para vocês em PDF, e da atividade de casa, que também foi disponibilizada em PDF. Vamos iniciar a primeira questão, que diz o seguinte: sendo o conjunto A 0, 2, 4 e 6, conjunto B, 2, 4, 7, 8, 9 e 10, classifique como verdadeiro ou falso as seguintes afirmações. Item A. A menos B é igual ao conjunto 0, 2, 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Vamos lá. Só observação, você já poderia eliminar os números negativos, esse conjunto, por causa que aqui tem números negativos. E aqui no enunciado, nos conjuntos A e B, a gente não tem nenhum número inteiro negativo. Então, o item A, automaticamente você já descarta, ele é falso. Vamos para o item B, onde ele diz que A menos B é igual a 0 e 6. Vamos ver se realmente A menos B é 0 e 6. Fazer a subtração desses conjuntos, a diferença desse conjunto, A menos B, será você pegar todo o conjunto B e eliminar todos os elementos, ou seja, você vai eliminar 2, 4, 7, 8, 9 e 10. E se tiver algum elemento que está no conjunto B que se repete em A, você também vai eliminar. No caso, o 2, que está se repetindo em ambos, e o 4. E vai sobrar assim, o 0 e o 6. Então, o item B é verdadeiro. Vamos para o item C. No item C, você vai fazer o conjunto B menos A. Então, você vai tirar todos os elementos do conjunto A, que é o 0, o 2, o 4 e o 6. E se tiver algum elemento que está no conjunto A que se repete no conjunto B, você também vai tirar. No caso, vai ser o 2 e o 4. Vai sobrar assim, o 7, o 8, o 9 e o 10. Ok? Então, esse conjunto aqui, essa informação aqui é verdadeira. Vamos para o item D, que é B menos A. Observe que eu tenho aqui a presença de um número negativo. Então, automaticamente, você já pode descartar ele e ele vai ser falso. Então, vamos para a questão 2. Sejam os conjuntos A composto pelo elemento A, B, C, D, e o conjunto B, composto pelos elementos C, D, E, F, G, e o conjunto C, composto pelos elementos B, D, E, G. Vamos determinar a diferença do conjunto B menos A. Então, B menos A vai ser você tirar todos os elementos de A, inclusive os elementos que se repetem também em B. Então, você vai tirar A, B, C e D. Observe que o C e o D está se repetindo no conjunto B. Então, você vai tirar eles. Então, vai sobrar o elemento E, F e G. Você escreve. No item B, eu tenho A menos C. Então, você vai tirar todos os elementos de C, inclusive os que se repetem em A. Tirando todos os elementos de C, você vai tirar B, D, E e G. Quem está se repetindo em A? O B e o D. Então, vai sobrar o A e o C, ok? A e C. No item C, a gente vai fazer A menos B. A menos B. Onde você vai tirar todos os elementos de B. Então, tirei todos os elementos de B. Inclusive os que se repetem em A e B, que é o C e o D. Vai sobrar A e B. No item D, você vai fazer C menos B. Então, você vai tirar todos os elementos de B e incluindo os elementos que se repetem em C que estão em B. Então, você vai tirar, que se repetem o B, perdão, o D, que se repete, o E, o F, o E, aí o F não tem, o G se repete também, sobrando assim apenas o B. Então, o conjunto aqui vai ser formado pelo elemento B. Vamos para a questão 3. Represente os conjuntos A,
representado pelos elementos 1, 2, 7, 8, 4, e B, com os elementos 1, 2, 6, 5, 8, e C, com os elementos 1, 2, 3, 7, 5, 8 e 9, no diagrama. Então, aqui a gente já tem os diagramas prontos, e aí basta a gente representar esses conjuntos. Então, eu fiz aqui separado para a gente depois só colocar os elementos nos seus lugares. Eu fiz A interseção B, A interseção C, B interseção C e A interseção B interseção C. A interseção B são os elementos que estão em A e que também estão em B. Os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo é o elemento 1, 2 e 8. Os elementos que estão em A e C ao mesmo tempo são os elementos 1, 2, 7 e 8. Eles se repetem tanto em A quanto em C. E os elementos que estão tanto em B quanto em C, que é a B interseção C, são os elementos 1, 2, 5 e 8. E a interseção de A, B e C são os que se repetem nos três, que é o 1, o 2 e o 3. Agora sim, a gente vai escrever os elementos no nosso diagrama. A interseção de A, B e C, ela é bem aqui, ó. Então, você vai pegar os elementos A, interseção B e interseção C, e vai escrever aqui, porque é pertencente à interseção dos três conjuntos, que são os elementos 1, 2 e 8. Depois, você vai colocar a interseção B. A interseção B, já estão todos os elementos, porque a interseção B é 1, 2 e 8. Então, você não precisa colocar, porque já estão todos aqui. A interseção C. A interseção C, você vai colocar os elementos 1, 2, 7 e 8. Só que os elementos 1, 2 e 8 já está aqui. Então, você vai colocar apenas o elemento 7 na interseção. E B interseção C, como os elementos 1, 2 e 8 já está aqui, sobra apenas o 5. Você coloca aqui. E agora, você vai completar com os elementos que está sobrando. Conjunto A, ele é pertencente pelos elementos... Pertence a ele os elementos 1, 2, que já está aqui, o 8, que já está aqui, e o 7, que também já está aqui. Sobrando, assim, apenas o 4, que pertence só ao conjunto A individualmente. Então, você coloca ele aqui. No conjunto B, eu tenho os elementos 1, 2 e 8, que já está aqui. O 5, que também já está aqui, sobrando apenas o 6, que você vai colocar ele aqui, sozinho. No conjunto C, eu tenho os elementos 1, 2, 7 e 8, que já estão aqui. E o 5 também. Sobrando apenas o 3 e o 9. Então, você vai colocar aqui 3 e 9. Então, assim, a gente montou o nosso diagrama, representando os seus conjuntos, os elementos dos seus conjuntos. Vamos para a questão 4. Com base nos conjuntos A, B e C, preencha os campos abaixo com a simbologia adequada. Item A, 3, aí aqui, como está se referindo a um elemento de um conjunto, você vai usar pertence ou não pertence. 3 pertence ao conjunto A, né? Que ele está dentro do conjunto A. No item B, eu tenho 7, pertence ao conjunto C. O 7 não está presente no conjunto C, então o 7 não pertence ao conjunto C. No item C, eu tenho A, está contido em B, ou não está contido. Vamos ver se A está contido ou se A não está contido. O A são os elementos 1, 2, 3. Para ele estar contido, o A está contido em B, 1, 2 e 3 tem que estar aqui presente no conjunto B, o que não acontece. Então, A não está contido no conjunto B. E aí, você pode usar também a simbologia não contém. A não contém B, porque os elementos de B não estão aqui dentro do conjunto A. Então, pode usar as duas simbologias. A não está contido em B e A não contém B, tá? Uma das duas, se você tiver usado uma das duas, está correta. Vamos para o item D. B não está contido em C. Então, vamos ver aqui, ó. Conjunto B é 5, 6, 7. Conjunto C é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para ele estar contido aqui, teria que ter um 7 aqui dentro. Né? Para o B estar contido em C, o 7 deveria estar presente. E ele não está. Então, B não está contido em C. E B também não contém o C. Você pode usar uma das simbologias. B não está contido em C ou B não contém C.
porque para ele conter C, teria que estar todos os elementos de C dentro do conjunto B. No item E, eu tenho C está contido em A. Conjunto C está contido em A. Conjunto C, ele não está contido em A. Ele contém, né? Ele contém, deixa eu agitar aqui, ele contém o conjunto A, porque todos os elementos de A estão dentro do conjunto C. Então, o C contém A, ok? No item F, C não está contido em B. Então, o conjunto C não está contido em B. Ou o conjunto C não contém B, ok? Vamos para a questão 5. Considere os conjuntos A, B e C e represente utilizando diagramas, tá? Como aqui não teve espaço para fazer os diagramas, eu fiz só as uniões, as interseções, tá representada aqui por meio dos elementos, mas aí vocês vão conferir aqui e ver se vocês colocaram corretamente, tá? A união, aqui no item A, a união de A, B ou C, aí aqui estava errado, tá, gente? Vocês consertam. É a união de A e B e a união de B e C. A união de A e B são todos os elementos de A mais os elementos de B, tá? Então, aqui representados. A união B união C são todos os elementos de C e B, ou todos os elementos de B mais os elementos de C. Lembrando que aqueles elementos que se repetem em ambos do conjunto, você só coloca eles uma única vez. No item B, eu quero a interseção entre A e B. A interseção entre A e B são os elementos que se repetem em A e em B ao mesmo tempo, que são os elementos 6 e 7. E a interseção B, interseção C, são os elementos que se repetem em B e em C ao mesmo tempo, que é o elemento 10 apenas. Então, vocês vão conferir se vocês fizeram direitinho, tá? A união B, B união C, a interseção B e B interseção C, aí no diagrama, tá bom? Essa daí eu vou deixar para vocês colocarem. Vamos para a questão 6, ó. Na questão 6, diz o seguinte: numa pesquisa, verifica-se que das pessoas consultadas, 100 se informavam pelo site A, 150 por meio do site B, 20 buscavam se informar por meio dos dois sites, A e B, e 110 não se informavam por nenhum desses dois sites. Desse modo, é correto afirmar que o número de pessoas consultadas nessa pesquisa foi dito. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai tirar as informações. Eu tenho que 100 pessoas consultavam o site A, 150 o site B e 120 A e B ao mesmo tempo. Então, eu tenho a interseção aqui, a interseção B, que é 20. E 110 pessoas não se interessavam nem pelo site A, nem pelo site B. Então, eu chamei aqui de um terceiro site, site C, que é 110, tá? Como eu tenho aqui que a interseção é 20, em ambos os casos, isso quer dizer que dentro desse 100 e dentro desse 150 já tem 20 pessoas que são compartilhadas pela mesma opinião, A e B, tá? Então, eu vou retirar 20 de 100 e 20 de 150, porque aqui vai ser a interseção, para que eu possa representar no diagrama de Venn. Então, vai ficar 100 menos 20, que é 80, e 150 menos 20, que é 130. Então, desenhando aqui, ó, o diagrama, a interseção é 20, o A é 80 e o B é 130, ó. Aí, se você somar 20 mais 80 dá 100 e 20 mais 130 dá 150, ok? Então, você não pode colocar aqui direto o 100 e nem o 150, porque aqui eu tenho uma interseção, e a interseção vale tanto para A quanto para B. E 110 pessoas não curtiam nenhum dos dois sites, então eu coloquei ela aqui, ó. Então, agora, para mim saber o total de pessoas, eu vou somar 80 mais 20 mais 130 mais 110, que dá 340, item C. Na questão 7, ela é bem semelhante à questão 6. Foi consultado um certo número de pessoas sobre emissoras de TV que habitualmente assistem. Obteve-se o resultado seguinte: 300 pessoas assistem ao canal A, 270 pessoas assistem ao canal B, das quais 150 assistem ambos, A e B, e 80 assistem a dois canais distintos de A e B.
O número de pessoas entrevistadas foi. Então, vamos tirar. A assistiam 300, B assistia 270, A interseção B 150 e C não assistia nenhum dos dois canais citados anteriormente. Então, novamente, ó, a interseção aqui é 150, então eu vou tirar 150 do A e do B, porque há interseção entre eles dois, é o número de pessoas que se repete nos dois canais. Então, vai ficar 300 menos 150, que dá 150. 270 menos 150, que dá 120. E as pessoas que não preferiam nenhum deles dois, que era 80. Representando no diagrama de Venn, vai ficar a interseção, que é 150, 150 e 120. E 80 que não preferiam nenhum dos dois. Aqui é A e aqui é B. Então, agora eu vou somar 150 mais 150 mais 120 mais 80, que vai dar 500, item D. Vamos para a questão 8. Uma avaliação com 2 questões foi aplicada a uma classe com 40 alunos. 15 alunos acertaram as 2 questões, 25 acertaram a primeira questão e 20 acertaram a segunda questão. Quantos alunos erraram as 2 questões? Eu quero descobrir a quantidade de alunos que erraram as 2 questões. Então, vamos lá. A interseção da primeira questão com a segunda questão são 15 alunos. Acertaram a primeira questão, 25 alunos. Acertaram a segunda questão, 20 alunos. Então, eu vou retirar 15, que é a interseção entre a primeira e a segunda questão, de cada uma das questões. Então, vai ficar 25 menos 15, que é 10, e 20 menos 15, que é 5. Representando no diagrama de Venn, a primeira questão é 10, a interseção é 15, a segunda questão é 5. Então, eu vou somar aqui, ó, 10 mais 15 mais 5, tá? Que vai dar 30. Como a total de alunos da classe está dizendo aqui que é 40, e eu quero saber quantos erraram a questão, esses aqui foram a quantidade que acertaram. Então, vou tirar da quantidade total da sala, que é 40 alunos. Então, 40 menos 30 dá 10. Isso quer dizer que 10 alunos não acertaram nem a primeira e nem a segunda questão. Então, completando aqui o diagrama, eu vou colocar 10 aqui fora. Então, dá o item A.